Aleluia. Deve ter por aí uma prancheta ali, ó. Por favor, alguém assine o seu nome na prancheta. Faça passar aí a presença. Quem é que gosta de estudar aqui? Levanta a mão. Gosta de estudar? Davi, você fica bem quieto aí hoje, hein? Não me abre a boca, hein? Você já falou demais. Aleluia. E hoje é uma aula que nós precisamos caprichar, porque ela é, a respeito da lei, é uma aula um tanto desconexa do tempo em que vivemos. Talvez ela seja, assim, uma dessas aulas que você não vê a hora que acabe a aula. Mas eu vou tentar fazê-la prática e aplicável para os nossos dias, para que não fique nem árida, nem desconexa com o tempo em que vivemos. Mas começamos a ver que a lei foi dada por uma série de motivos, né? Para revelar a santidade de Deus, amém? A lei foi dada para que ficasse manifesto aos homens um padrão. O padrão de Deus é muito mais elevado do que o nosso. E a lei, ela expressa um padrão. A lei também, ela acaba nos complicando a vida, né? Porque onde não há lei, não há transgressão. Não tem lei, não tem transgressão. Mas uma vez dada a lei, então, quem descumpre a lei em um ponto, nós vamos ver isso, vamos ler, é como se tivesse descumprido a lei em todos os pontos. 613 leis para serem observadas, elas falam de um padrão do teu andar. E Deus é perfeito, amém? Ele diz, anda na minha presença e sê perfeito. E esse padrão de Deus, ele é inatingível para nós. Ele é Deus, nós não. E Ele dá esse padrão para Ele, para deixar claro para nós que nós precisamos da graça dEle. Precisamos do Senhor Jesus. Ele fez convergir todas as coisas em Cristo, e sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por intermédio dEle e para Ele. E então, Ele dá as leis, que é um pacote de leis, que fala da perfeição, da santidade, dos padrões dele. E nós não podemos transgredir em nenhuma. Paulo, no Novo Testamento, começa falando que, agora que nós estamos na graça, não vamos inventar de querer voltar para cumprir a lei. Né? Ó insensatos Gálatas! Vocês já passaram dessa e agora vocês querem voltar lá para cumprir a lei? É impossível. A lei foi dada para ficar claro que há transgressão. Então nós vimos que a lei foi dada para revelar a santidade de Deus. Os israelitas, eles estavam vindo de uma realidade de escravidão no Egito. Eles saíram debaixo do jugo de Faraó, e eles precisavam agora leis, e eles precisavam conhecer esse Deus. Conhecer Deus. Então Deus dá a lei para que eles passem a viver de uma maneira diferente do que eles viviam no Egito. Outro padrão. Deus também fala que eles não devem mais fazer nem como eles viram os egípcios fazendo, e também não devem fazer como os habitantes de Canaã, para onde eles irão. Porque é abominável. É abominável ao Senhor tanto o padrão antigo do Egito, quanto o padrão que eles vão encontrar em Canaã, na terra prometida. Eles são um povo sui generis. Um povo de Deus, que tem padrões diferentes do resto do mundo inteiro. Eu acho que você entende que a gente reconhece um judeu em tudo quanto é lado, né? Eu vou colocar um aqui para vocês
Eu pus um aqui que eu escolhi, que está em linha com o que a gente vai ver já já. Esse aqui é um ortodoxo. Vocês viram que ele tem um chapéuzinho na testa? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá que ele tem na testa? Está vendo que tem um trequinho preto na testa dele? Você está vendo que ele tem os braços enrolados? Porque nós vamos ver aqui que Deus declara que você tem que deixar a lei dele entre os teus olhos. Aqui, ó. Então eles pegam, escreve a lei num pergaminho minúsculo, põe numa caixinha e amarra na testa aqui com um cordão, deixa aqui, bem no meio dos olhos. Não é um povo sui generis? Mas vamos chegar lá. Fica aí com essa imagem por um pouquinho aí. Não, os judeus ortodoxos tem muitos, eu já vi aqui em Higienópolis com isso. Andando com o negócio. Eles têm que, por isso, vocês vão ver, nós vamos ver aqui já já. Eles têm que amarrar isso em lugares específicos onde eles não se esqueçam da lei de Deus. Em especial entre os olhos, aqui. Né? Tem que pôr no umbral da porta, tem que pôr na mão. Você vai ver. Bom, a lei também foi dada para expor a pecaminosidade do homem. Como falamos, se não tem lei, não tem transgressão, mas a lei expressa para nós que tem transgressão, né? Então abra lá em Gálatas 3:19, nós vimos o texto, mas vamos passar rapidamente por ele outra vez. Gálatas 3:19 a 22 declara assim: logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Olha para mim. 2/3 das escrituras foi ditado por anjos. Escreva. E o mediador escreveu. Aqui no caso é Moisés, né, que nos traz a lei. Mas foi ordenada por meio de anjos, ok? Todo o Pentateuco foi ditado, palavra por palavra. Toda a lei foi ditada para que se escreva conforme está sendo ditado. Vocês já ouviram falar do Código da Bíblia? Código da Bíblia? Código da Bíblia é assim, você tem as letras hebraicas, né, do original do Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros. Eles pegam e vão pondo as letras em hebraico que foram ditadas, uma atrás da outra, sem espaço. Sem espaço. De Gênesis a Deuteronômio. Tudo que está escrito lá, sem espaço entre uma letra e outra. Tá? Aí, o computador, ele pega a primeira letra, pula 49. Pega mais uma, a letra número 50, pula mais 49. Pega mais uma, que é a letra número 100, pula mais 49, pega mais uma. Esse é o passo do Código da Bíblia. Qual é o passo? Vá de 49 em 49. Se você pegar o Pentateuco e pegar a primeira letra, pula 49, pega mais uma, pula 49, pega mais uma, você vai ler Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, uma vez atrás da outra. É o que está escrito lá. Jesus Cristo é o Messias, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. É a assinatura de Deus no Pentateuco. O anjo ditou para Moisés. Eles fazem disso hoje, o Código da Bíblia, com outros passos. Não é só de 49 em 49. Então, em vez de você inventar um passo, 49 em 49, vamos ver o que dá. Pô, vamos fazer de 15 em 15, vamos fazer de 20 em 20 e ver o que acontece. O computador faz ao contrário. Você fala, eu quero achar na Bíblia Donald Trump. Tá? Aí o computador faz todas as contas e fala, se você formar um passo de
339 letras. Em 339, você vai achar lá Donald Trump. Dá para achar quase tudo, viu? Porque tem um passo, e aí você pula as letras, vai naquela, vai na outra, vai na outra. Se você quiser achar a data tal, porque os números são, as letras são números em hebraico, você também acha. Aí fizeram disso uma espécie de cabala, né? Que pega e faz a coisa ao contrário, que é para você adivinhar. Não funciona. Não funciona. Mas eu estou te falando isso porque, na verdade, Deus assinou a Bíblia. Ele assinou. Esse passo de 49 em 49, está escrito lá, Yeshua Mashiach, sem parar. Porque ela foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador, e tem é perfeita, né? Não está sobrando nada ali. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Ou seja, ninguém vai ser justificado pela lei. Todo mundo é justificado pela fé. No Velho Testamento, antes de vir o Messias, todo mundo era justificado pela fé também. Como eles expressavam fé se não tinha Jesus em quem crer? Eles expressavam fé obedecendo. E hoje a gente expressa fé obedecendo. Não tinha Jesus, tinha a lei. E eles obedeciam a lei. E a lei era a coisa mais doida. Nós não vamos ler a lei aqui, mas é maluco. Tem coisas ritualísticas esquisitas. Nós vamos ler algumas delas. O sacerdote tem que matar um cordeiro de manhã e outro cordeiro no fim da tarde. Direto. Por oferta. E estranho, tinha que pegar o sangue do cordeiro e esfregar na ponta da orelha do sacerdote e na ponta do dedão e na ponta do dedão do pé. Todo o tempo. As coisas que a gente fala, eu ia pecar no primeiro dia, não dava, esse ritmo aí não dá. Não tinha nem o iPhone para te avisar, agora aí, põe aí, né, para tocar na hora. Então, Deus fez convergir as coisas em Cristo. Nós somos dependentes dEle, precisamos dEle, não tem como. Não dá para sair disso. E aí, por conta disso, então a lei expõe a pecaminosidade do homem. E a lei reflete a santidade de Deus. A lei revelava o padrão de santidade que Deus requeria dos que tinham comunhão com Ele. Israel tinha sido redimido. Salmo 24, versículos 3 e 4. Abre lá. Salmo 24. Vai ali naquela mesa, pega uma Bíblia e abre aí no Salmo 24. Vai lá. Quero você, assim, perita na palavra. Salmo 24, 3 a 5. Diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem que será? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? O que Deus está querendo falar para nós? Tem um padrão. Quem é que vai ser aprovado no padrão, né? A lei revelava esse padrão de santidade de Deus. E para nós, ele declara, quem é que vai subir lá no monte do Senhor? Que estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Jura enganosamente quer dizer, é um mentiroso, né?
tem esse padrão. Nós precisamos nos espelhar. Nos espelhar é o quê? É você aparecer na frente do espelho, olhar bem para a tua própria cara e falar, você está nessa? Você está no padrão? Está fazendo direito? É assim? Não está jurando enganosamente? Não está... Você está limpo de mãos, puro de coração? Esse é o padrão. Amém? Teu microfone funciona? Padrão. Oh, glória. Acho que agora vai. A lei era o aio. Vimos isso. A lei era o bedel. A palavra que é traduzida aio é paidagogo. Paidagogo, que vem de pedagogia. Vem não. Gera pedagogia. É a raiz para pedagogia. Paidagogo é um instrutor, que não é um pai que educa, é um instrutor que transfere conhecimento. Então a criança recebe lei, é um pedagogo ensinando o que tem que ser feito. Não é um pai que educa, é um professor que explica. É diferente. Estão comigo? E enquanto criança, os pais não estavam com os filhos. O aio, que é esse pedagogo, era um escravo escolhido pelo pai para supervisionar todo o desenvolvimento da criança. Até quando? Até a idade que ela é considerada adulta. Qual que é a idade? 13 anos, quando um menino faz o seu bar mitzvah, né? E aí ele deixa de ser, sai da infância e entra na idade adulta. Há toda uma cerimônia judaica, debaixo da lei, de bar mitzvah, que traz a bênção, libera a bênção da fase adulta para as crianças. Então, até 13 anos mais ou menos, ela estava com esse paidagogo, esse aio, alguém que explicava tudo para ela, no lugar do pai. Depois que ela vira herdeira, ela vai andar com o pai e vai ser educada, não mais só informada, mas educada. Amém? Aleluia. A lei era o princípio unificador que fez possível o estabelecimento da nação. Porque debaixo da lei, todo mundo tinha que circuncidar o prepúcio. Lembram? Já falamos disso. Todo mundo na mesma. Era uma marca no povo. Então a lei é dada e ela unifica. Todo israelita é daquele jeitão lá. Não é? Marca o povo mesmo. Aleluia. Depois, a lei foi dada para separar Israel das outras nações para que se tornasse uma nação de sacerdotes e luz do mundo. Abre aí Êxodo 19, é um texto que eu queria ler, importante. Êxodo 19, 5 e 6. Diz: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Israel foi chamado para que a nação inteira fosse sacerdotal. A nação toda. O que faz um sacerdote? Qual é a função de um sacerdote? O que faz um sacerdote? Representante do povo diante de Deus. Sacerdote, a palavra sacerdote quer dizer representante. O que faz um sacerdote? Representa. Ele é procurador, ok? Representante. A nação de Israel tinha que ser inteira sacerdotal. Todo mundo tinha que representar o povo diante de Deus. E o profeta, o que é?
profeta é o representante de Deus diante dos homens. O sacerdote é o representante dos homens diante de Deus. O sacerdote representa os homens diante de Deus. Exerce o sacerdócio. Ele toma as causas dos homens e apresenta a Deus. Representa o povo. Isso é sacerdócio. O contrário disso, profeta é quem representa Deus diante dos homens. Fala da parte de Deus para nós. Amém? Deus ordenou que na casa o homem, cabeça do lar, fosse sacerdote e profeta. Ele deve... O que é, mulher? Essa aula é uma chacrinha, aleluia. Cada família foi chamada a ter um sacerdote, o cabeça do lar, que representa a família diante de Deus. E um profeta é a mesma pessoa que representa Deus diante da família. O homem foi chamado para ser o cabeça do lar. Ele deve ser quem representa a família diante de Deus e deve ser o profeta que representa Deus diante da família. O homem. Se o homem não exercer esses dois papéis e ele terceirizar isso dentro da casa cristã, e ficar uma lacuna, e a mulher é que vai representar, a mulher é a sacerdotisa do lar, e a mulher é a profeta, a profetisa. O homem não faz, então deixa que a mulher faz. A família inteira coloca na posição de cabeça quem se apresenta como sacerdote e profeta dentro da casa. E o que nós estamos vivendo hoje, em especial na América Latina, é uma inversão de papéis, onde o marido não exerce o sacerdócio, nem é profeta do Senhor, e a mulher toma o lugar dele na marra. Porque ele deixou um vazio ali que alguém tem que ocupar, então ocupo eu. Você não vai orar pelas crianças? Eu oro. Você não vai dar uma palavra de Deus para os nossos filhos? Eu dou. A família coloca como cabeça do lar quem exerce o sacerdócio e a profecia. E o que se vê é que, em vez de nós termos homens como cabeça da casa, o rei do lar, esse papel ficou terceirizado e muita mulher hoje em dia virou a rainha da casa. E isso não traz bênção de Deus. Deus não ordenou essa linha dentro do lar. A bênção é, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, o varão é o cabeça da esposa. A esposa é a glória do marido, o marido é a glória de Cristo e Cristo é a glória de Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, da esposa. A esposa é a glória do marido, o marido é a glória de Cristo, Cristo é a glória de Deus. Essa é a ordem de bênção. Se você tentar mudar essa ordem e puser a mulher como, se a família põe a mulher como cabeça do lar, porque falta sacerdócio e profecia do homem, vira um matriarcado. Tudo a favor da maternidade e da paternidade. Tudo contra matriarcado. Não deve acontecer matriarcado, mas hoje nas famílias latino-americanas a gente vê as matriarcas da família. A mulher manda, ela não pede. A cadeia de bênção é quebrada. Não funciona. Deus não está nessa. Qual é a solução? Levantar os varões daquela penumbra, daquela mesmice, do sofá,
do lugar de conforto para fazê-los sacerdotais, representantes da casa diante de Deus. Tem que ter brio na cara. E proféticos. Representam Deus diante da família inteira, da mulher, dos filhos, dos outros todos. Aí a família põe esse homem como cabeça. E ele exerce o lugar que lhe cabe. Os filhos, a mulher são a glória do marido. O marido é a glória de Cristo e Cristo é a glória de Deus. Estão comigo? Quando a mulher não tem marido, o cabeça da mulher é o pai dela. Quando ela deixa a sua casa e se une ao seu marido, ela mudou de casa. A casa dela já não é mais a casa do pai, agora é a casa do marido. O marido é o cabeça. Se ela não tem marido, ela está debaixo do pai. A prostituta Raabe, ela acolheu os espias que foram espiar a terra de Canaã. Ela morava em cima do muro de Jericó. Enorme o muro, hein? A casa dela é em cima do muro. Escondeu os espias. Aí a palavra declara que Josué poupou a vida de Raabe e do seu pai. Porque mulheres, Deus é um Deus de paternidade, de família, de geração. A mulher agiu corretamente aos olhos de Deus, Deus a salvou e salvou a sua casa. Se o varão crer, será salvo ele e a sua casa, que é a mulher e os filhos. Se a mulher crer, será salva ela e a sua casa, que é a casa do pai dela. Pegaram? A lei estabelecia ordem num circo que existia antes. E Deus tinha falado que vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa, a nação inteira. Mas eles desobedeceram e andaram em outros caminhos. E aí nós vamos ver aqui na frente que Deus já não vai mais tratar a nação inteira como uma nação sacerdotal, mas ele vai estabelecer só a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. As outras 11 tribos já não serão mais uma nação de sacerdotes. Só os da tribo de Levi serão sacerdotes. Porque eles não andaram nos estatutos de Deus. Não seguiram. Então a lei foi dada para separar Israel das outras nações, para que se tornasse uma nação de sacerdotes e luz do mundo. A lei foi dada a um povo redimido, para fazer provisão para perdão de pecados e restauração da comunhão com Deus. A nação era preservada perante Deus pela oferta anual do sangue da expiação. E os indivíduos da nação eram restaurados e recebiam perdão por pecados específicos através das ofertas que Deus providenciou. Vocês se lembram que Jesus, num determinado dia, ele acordou assim com o fígado meio azedo? E aí ele entrou, primeiro no caminho ele amaldiçoou uma figueira que não dava fruto. E aí falou, nunca mais você dê fruto. Aí ele continuou o caminho dele, chega no templo, naquele mesmo momento lá, em seguida ele chega no templo e vê os cambistas fazendo o maior. Aí a palavra declara que ele chutou a mesa, chutou o pau da barraca, bateu nos caras, chibatada, espantou todo mundo. Diz, vocês, sua corja, transformaram a casa do meu pai numa casa de comércio. E ela deveria ser casa de oração. Jesus, ele está falando profeticamente nesses dois eventos daquele dia, o que a gente está lendo aqui. Israel foi chamado para ser uma bênção para todas as nações. Amém? Figueira, na Bíblia, é uma maneira alegórica de se falar de Israel. Figueira representa Israel na Bíblia. São duas as palavras que representam Israel. A mulher é Israel.
e a figueira é Israel. Então a figueira não dar fruto significa que Israel não está cumprindo o seu papel diante das outras nações de ser o que deveria, sacerdotal, porque Israel, como um povo peculiar, foi chamado para abençoar o resto das nações. Abraão recebe essa palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele é o cerne de Israel, Abraão, é o patriarca, o cerne, a matéria-prima de Israel é esse pai Abraão. Israel não está cumprindo o que deveria, de ser uma bênção para todas as nações da terra. A figueira não dá fruto. Jesus, do nada, ninguém entendeu aquilo, amaldiçoa a figueira, disse: você não vai mais dar fruto, seca. No dia seguinte a figueira estava seca. Mas antes do dia seguinte ele foi continuar a sua jornada e chegou no templo. No templo, Jesus sabia que todos os israelitas eles teriam que ir até o templo e eles teriam que levar lá um animal para o sacrifício, que seria macho de 2 anos, sem mácula, sem defeito, bonitinho. Então os israelitas eles não podiam caminhar com os seus animais 150 quilômetros e trazer o animalzinho lá da casa deles, no caminho, porque é pedregoso, é desértico e ia dar problema. O animal chega machucado, chega imperfeito, chega sujo, talvez ralado. Não podia ser feito sacrifício com aquele animal. Então os israelitas, eles vendiam os animais que eram próprios para aquilo, que tem que ser um macho de 2 anos, todo perfeitinho. Eles vendiam no templo. Nada de errado. E para vender animais no templo, as nações vinham ali ao templo oferecer sacrifício ao Deus de Israel. E tinha que ter câmbio, cambista, porque tinha moeda de tudo quanto era lugar. E eles tinham que estar ali para poder comprar com a sua moeda. Então tinha cambista e tinha comércio. Entenderam a história? Não era para trazer o animalzinho, porque ele chega lá imprestável. Tem que comprar o animalzinho lá, então tem que ter cambista. Jesus sabia de tudo isso. Mas, quando ele chega, o templo tinha o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. E em volta disso, que era o templo principal, tinha um pátio das nações, que era um terraço coberto, enorme, aonde as nações tinham que vir e adorar ao Senhor, ali, em oração, em adoração, ali, no cobertinho, em volta toda. E aí, todos os cambistas e todos os criadores de animais ocuparam esse lugar que devia ser para as nações adorar, com o comércio. Então, Israel estava outra vez impedindo a bênção de chegar para as nações. Aí ele chuta os cambistas e chuta os vendedores, que eles transformaram o lugar que era para ser de oração para as nações em lugar de comércio. Então tem uma lógica no que Jesus está fazendo ali com a figueira e com o templo, indicando para Israel não cumprir o seu propósito eterno, de ser uma bênção para as nações. A lei foi dada ao povo que havia sido redimido para aprender a adorar o Senhor. A lei foi dada para que esse povo de Israel, que ele tinha sido redimido. Como é que Israel foi redimido? Porque recebeu a lei e obedecia. Porque obedecia, foi redimido. Por fé. Cremos nesse Deus, temos fé, então a gente obedece o que ele diz para fazer. E aí, a nação é chamada redimida. E para que eles, então, uma vez redimidos, aprendessem a adorar o Senhor, Deus deu a eles a lei. E a lei, para adorar o Senhor, ela é esquisita aos nossos olhos. Você tem que matar animal,
o sangue para cá, e um monte de rituais que para nós é estranho. Eu acredito que se a gente tivesse olhos para ver no mundo espiritual, esse ritual que Deus propôs nos falaria muito mais do que a gente com os nossos olhos naturais fica vendo ali cabrito ser degolado e sangue ser derramado. Isso é o que é natural, visível com os olhos que a terra há de comer. Por trás disso, quando Deus declara que a vida está no sangue, e você derrama sangue, há uma compensação pela transgressão, isso, vamos chamar uma palavra aqui entre aspas, energeticamente, olhando a energia por trás da história, e não a carne, a massa, a coisa natural, deve acontecer uma loucura espiritualmente que a gente não enxerga. Porque Deus não é louco de ficar querendo agora que mate animais porque Ele gosta de sangue. Não é isso. A coisa é espiritual. E a gente não enxerga isso. Muita gente não gosta desse Deus, o Deus do Velho Testamento, que é um Deus que manda matar. Não gosta. Mas não entende, não tem a revelação do que isso possa significar. Em Levítico 23, a gente vai... Vamos abrir lá, Levítico 23. Levítico 23 é importante porque fala das festas. Nós acabamos de passar, termina hoje, festa das trombetas. Eu faço questão de ler isso com vocês, depois a gente vai para o intervalo, porque sabe quantos aniversários são comemorados na Bíblia? Quantos aniversários? Quem acha? Dá um chute aí. Quantos aniversários são comemorados na Bíblia? 2. O de Herodes e o de Faraó. Quem é que comemora aniversário? Faraó, rei do Egito, e Herodes, que era o representante de Roma, lá na Judéia, governador da Judéia, que era outro picareta, igual o Faraó. Os dois comemoram aniversário. E crente? Não, crente não comemora aniversário, viu? Né? Por isso eu tirei esse parabéns a você, não falo mais isso, né? O máximo que a gente fala aqui é com Deus ao seu lado e pronto. Porque não tem essa festa. Não nos foi, culturalmente, não nos foi passado por Deus celebrar os teus aniversários. Isso é coisa de pagão, lá do Faraó e do Herodes. Não tem. Nem em Israel também não tem. Agora, no mundo ocidentalizado, a gente comemora aniversário de todo mundo, né? Eu não estou te falando que você está pecando por comemorar teu aniversário, não é isso. Mas é que Deus não mandou você comemorar. O que tem que você... foi naquele dia lá para trás que você nasceu? Nada, não mudou nada. Mas aqui em Levítico 23 tem festas que são importantes e são memoriais que Deus estabeleceu que devem ser comemoradas e a gente não comemora. Festas bíblicas. Então veja lá. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. Olha para mim, santa convocação, gente, é para você se sentir obrigado a ir, entendeu? É convocado, é que nem exército, não é, você está convidado, viu? Se você quiser, vai ter pastel na entrada e bolo no final, não. Convocação, santa convocação. 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene. Uma santa convocação, nenhum trabalho fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Ou seja, está aqui uma coisa que nós precisamos obedecer.
nós trabalhamos 6 dias e o 7º dia a gente tem que congregar. Mudou-se isso o primeiro dia da semana é a segunda. Né, o nome em português já não ajuda, né? Porque a gente já começa na segunda. E depois vem a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e aí sábado, que vem de Shabat, que deveria ser o 7º. Mas aí mudaram, porque a gente começa na segunda e vamos então no 7º, é o domingo. Trocaram. Mas agora nem no domingo a gente não separa e não congrega. Aqui na comunhão cristã, então, que o pessoal tem casa de campo, casa na praia, tem barco, tem sei lá o que mais. O cara vem na igreja, uma vez por mês está bom, né? Não celebra essa festa aqui. Como é que celebra isto? Descanso solene, nenhum trabalho, sábado do Senhor nas habitações. Vocês têm que atender à santa convocação. Seguindo, são estas as festas fixas do Senhor. Versículo 4. Santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, é o mês de Nissan, tá? Aos 14 do mês, à tardinha, que hora que é a festa? É a tardinha, amém? É a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento, ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Isso aqui é uma convocação para festa, é para ser assim. Os israelitas buscam cumprir isto. Primícias. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, quer dizer, a colheita, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Sua oferta de cereais serão 2 décimos de efa e de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, 1/4 de rim. Isso aí é uma medida, tá? Em ml. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Uau! Primícias. O que é primícias? Primícias é assim, chegou a época de colher trigo. A gente vai, colhe o trigo no primeiro dia de colheita, e aquilo tudo que se colhe no primeiro dia de colheita, que é o melhor do trigo, o mais nobre, se leva para o sacerdote. O sacerdote recebe aquilo, entrega aquilo como oferta ao Senhor, é para o sacerdote, mas ele oferece ao Senhor. E todo o resto da colheita é santa, é tua. Todos os outros dias que você colher. Não se observa isso. Aleluia. Pentecostes. Contareis para vós desde o dia, depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido um molho, tá? Ele está vinculando uma festa na outra, que é para não perder a conta, amém? Tá? 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações, trareis para oferta de movimento 2 pães, pá. Versículo 23. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel no 7º mês, no primeiro dia do mês,
haverá para vós descanso solene em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Essa festa de trombetas começou domingo, termina hoje. 48 horas de festa. Trombetas, começa com o soar da trombeta e encerra com a última trombeta, que já foi em Israel, né? Agora são 9 horas, em Israel já é quarta. Desde as 6 horas da tarde, horário de lá. Agora aqui é 9, lá é 3 da manhã. Lá é 3 da manhã, mas o dia lá começou às 6 horas da tarde, do dia antes. Estão comigo? Então, já tem 9 horas, às 3 da manhã, já tem 9 horas do dia quarta-feira, lá. Já acabou a festa. Nós estamos aqui num outro fuso horário, ainda é 9 horas, e para nós o dia não é das 6 da tarde até as 6 da tarde do outro dia. O dia para nós é da meia-noite à meia-noite, né? Então muda tudo. Por que lá é Porque no início, lá em Gênesis, nós vimos, Deus criou, né, o dia, e houve tarde e manhã. Porque Deus nos tira das trevas e nos leva para a luz. Esse é o dia. Aqui não. Aqui a gente começa o dia à meia-noite, está nas trevas, passa o dia inteiro, vai até a luz, volta para as trevas. É um rolo. Tudo do avesso. Versículo 26, festa da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés, ora, o 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação. Yom Kippur, é o próximo aí, tá? Estamos chegando nele agora. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer-se expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Por último, versículo 33, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, desde o dia 15 deste 7º mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembléia solene, nenhum trabalho servil fareis. Aleluia! Eu estou contando essa história para você porque nós temos 4 festas que já foram cumpridas pelo Messias e agora falta 3. Né? Trombetas, Yom Kippur, ou expiação, e tabernáculo, são 3 festas que Jesus vem cumprir. Ele já passou nas outras, ele é o pão, né, sem fermento, ele é a Páscoa, o Cordeiro Pascal, né? Ele é a primícia, o primeiro. Ele, no Pentecoste, ele cumpriu quando ele inaugura a igreja e sobe aos céus, né? E agora, trombeta, Yom Kippur e tabernáculo falta ser cumprido pelo Messias. Por isso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui hoje, porque eu tinha que ter sido arrebatado ontem. Que é a última trombeta da festa das trombetas desse ano, que é um ano tremendo, 70 anos de Israel. 70 anos de Israel, não passará a geração que vira figueira florescer. A figueira florescer tem uma briga aí entre os estudiosos bíblicos, que pode ser 1948, quando a nação de Israel voltou a ser nação, ou 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém é outra vez incorporada a Israel. Então, aí é que é o florescer da figueira. E uma geração também tem uma briga grande entre 50 anos, ou 70 anos, ou 80 anos. Uma geração. O mais comum é que Israel floresceu em 1948, voltou a ser nação, na ONU,
E depois de 70 anos, que é uma geração, porque os anos dos homens serão 70 e os mais robustos chegam até 80, mas a geração é 70, dá 48 mais 70, 2018. Estamos aqui comemorando 70 anos de Israel. É a geração. Essa geração não passa sem tudo acontecer. A geração que vê a figueira florescer. Então, ontem, festa das trombetas, era um dia top. Falei isso no domingo, não é para subir no telhado, se vestir de branco, mas fique em dia com Deus, porque os dias são maus, né? Está na hora da gente ir embora. Está tudo apontando aí para dias terríveis. Já tem um tratado de paz na mesa, sendo negociado, não tem outro jeito, palestinos e israelitas, e assim vai. Mas estas festas são parte da lei. Deus deu isso aqui para que o povo aprendesse a adorá-lo. Então, não muito no Brasil, mas em muitos lugares, e em especial, claro, em Jerusalém, essas festas são observadas. A gente já participou em várias delas. Amém? Concluindo essa etapa e seguindo adiante, eu só quero falar mais um texto aqui de 1 Timóteo 1, versículos 8 a 11. 1 Timóteo 1, 8 a 11, que é para ficar mais uma coisa fixada para nós. Diz assim, 1 Timóteo 1, 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo. Diga aí para o seu vizinho, a lei não é para você. Tá? A lei não é feita para o justo. Nós que fomos justificados em Cristo, esquece a lei. Ok? Se alguém usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas e matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo o que for contrário à sã doutrina. Então, a lei não é para nós. A lei não é para quem é justo. Puxa, mas então nós somos justos? Na verdade, assim, Deus nos justificou. Né? Não tem um que preste, mas Deus nos justificou. Então, a lei não é para nós, que a gente foi feito justo pelo sangue do Cordeiro. A palavra declara que na cruz, ele cravou na cruz o escrito de dívida que pesava contra nós, rasgando ele. Então, não tem escrito de dívida contra nós. Ou seja, Deus não vai te pôr no pau. Já te pôs no pau lá na cruz. Amém? E não vai te mandar para o cartório. Acabou, não tem dívida, já era. Então, se não tem lei para quem está assim, não tem. E a lei é dada, então, e alcança quem. Porque isso é assim. Se você olhou para si mesmo e se condenou e diz, eu preciso ser salvo, e se apega a Cristo e Ele te justifica, o outro olha para si mesmo e não se condena. Isso que eu faço, todo mundo faz. Isso aqui não é pecado nada. Como Jesus pagou o preço pelo pecado, e a pessoa olha para si e pelos seus atos e diz, não tenho pecado, não mato, não roubo, eu sou bom, sou um cara bom, não preciso de negócio de Jesus não, eu estou tranquilo. E ele se justifica, ele vai ter que responder diante da lei, todinha. Tem que praticar toda a santidade de Deus, porque ele diz que ele é bom, que ele não precisa de Jesus. Dançou. Então, o que muda a gente de uma posição para outra é você olhar para si mesmo e se condenar.
e dizer: eu preciso de um Salvador. E se você olha para si mesmo e você se absolve, não vai se condenar, você vai ter que responder sozinho lá, porque você se absolveu. Então, os escritos de dívida que pesavam contra você, que era uma lista de pecado, que você diz que não é pecado, você vai responder por eles. Não foi cravado na cruz. Agora, se você olha para si, vê o escrito de pecados que você tinha e fala: meu Deus, me ajuda, socorro, preciso de graça, preciso de misericórdia, Deus te perdoa. Se você se absolve a si mesmo, você vai responder diante da lei. Então a lei é para quem se acha, está se achando. Entendeu? Então aqui, toda essa turma, transgressor, insubordinado, irreverente, pecador, ímpio, profano, mata o pai, mata a mãe, mata homem, devasso, sodomita, roubador, mentiroso, jura falsamente, esse vai ter que responder. A lei é para ele. Ou seja, está condenado. Se alguém olha para si e se diz inocente, está condenado. Pela lei. Transgrediu. Se alguém olha para si e diz: preciso de ajuda, eu estou frito, está inocentado. Sou digno de condenação, está inocentado. Não, que condenação, eu sou um cara bacana demais, para ser melhor que eu, custa, está condenado. Deus revela a sua vontade pela sua palavra, amém? Deus revela a sua vontade de várias maneiras, mas a vontade de Deus é que a gente observe a palavra dele. A maior parte das profecias foi dada na época da lei. O método de ensino da palavra de Deus dentro de Israel está revelado em, abra lá, Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Olha lá. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aonde estará a palavra? No coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então está ali o sacerdote lá, né? Com a palavra de Deus. Ali tem mais de um, lá para trás está todo mundo com aquela caixinha na testa, entre os teus olhos, e tem a palavra de Deus enroscada nas mãos deles ali. Cumprindo isto aqui, quer dizer, você vai ensinar aos teus filhos, você vai falar da palavra sentado e andando. Amém? Sentado à mesa na tua casa e andando pelos teus caminhos. Você vai falar da palavra de Deus. Você vai atar essa palavra como sinal na tua mão e por frontal entre os teus olhos. Os israelitas, eles são legalistas. Querem observar toda a lei. Então eles fazem exatamente o que Deus disse. E dá isso aí, ó. Ali é um israelita que põe a palavra entre os olhos, mas a gente pode talvez perceber que não está no coração dele. Que é a primeira coisa. Você tem que pôr no teu coração. Né? Isso é que hoje complica as coisas para Israel. Que aos olhos do mundo é um povo esquisito. Ele é amado do Senhor, esse povo.
E quem o abençoa é abençoado, quem o amaldiçoa é amaldiçoado. Mas os israelitas, eles têm costumes que para nós são estranhos e acaba que aquilo que é o cerne do cristianismo, dos ensinamentos bíblicos, fica para trás, a palavra fica para trás em favor de tradição. Eles observam muito as tradições e pouco a palavra. E trocam muita coisa da palavra por maneiras de entendê-la, que eles, pelos seus rabinos, desenvolveram ao longo de séculos. Tradição. Israel como nação não foi fiel nesse ministério. Deus levantou profetas como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, para levarem a palavra de Deus para Israel, um Israel apóstata, quer dizer, que se afastou de Deus. Apostasia é deixar um lugar e ir para outro. É importante você entender essa palavra, porque lá na frente nós vamos ver que Jesus não volta antes da apostasia. E muita gente ensinou a igreja que para Jesus voltar, primeiro a igreja tem que deixar a fé, apostatar da fé. Aí Jesus volta. Mas caramba, será que isso tem algum sentido? A gente vai todo mundo embora da igreja, apostata, ou seja, se afasta de Deus, aí então Jesus volta, mata todo mundo. Não tem ninguém, não sobrou ninguém. Não, a palavra apostatar da fé é uma coisa. Apostatar, pura e simplesmente, quer dizer departure. Já viram isso no aeroporto? Departure, quer dizer, foi embora. Partiu. Essa é a palavra em inglês, departure. Então, Jesus não volta antes que venha departure. Então, a igreja não vai apostatar da fé. A igreja vai apostatar do planeta. Amém? Entenderam? Então, Jesus volta depois que nós fomos embora. Partirmos. Aí ele volta. Então, isso foi muito mal entendido por muito tempo, então fica se esperando que a igreja... Não, Jesus ainda está longe de ele voltar, tem um monte de igreja, de gente se convertendo, a igreja está firme, estamos todo mundo aí, tranquilo. Vamos esperar todo mundo apostatar da fé. Que sentido tem isso? Zero. Muito bom. Então Deus mandou seus profetas atrás de um Israel que apostatou, deixou ele, apostatou de Deus. As tradições que os israelitas iam colocando no lugar da palavra de Deus contribuíram muito para encobrir a palavra de Deus. Abre lá em Mateus 15, versículo 3. Mateus 15, 3 declara assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versículo 6. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas. Quer dizer, tradição para judeu, mesmo que esteja contra a palavra, invalidando a palavra, deve ser observada. Por que eles fazem isso? Porque eles entenderam que além da palavra escrita na lei por Moisés, Deus falou coisas para Moisés que não estão escritas. E Moisés contou para todo mundo. Olha só. E quem conta um conto, aumenta um ponto. Então tem a lei que está escrita, e os israelitas têm a tradição, que é escutar o do Moisés, que contou para o irmão, o Arão, que contou para a irmã, a Miriam, que contou para
um outro monte de gente, que contou para Josué, que contou para o Caleb, que contou, que foi contando, vamos contando. Então tem um monte de coisa que não está escrito e que eles disseram que, não, mas Deus falou isso para Moisés. Pai do céu, bota aí o que você quiser nesse trem. Cabe tudo aí. Então tem uma tradição enorme de coisas que supostamente Deus disse para Moisés, mas não está escrito, que foi passado de geração em geração vocalmente, oralmente, e que constitui tradição entre eles. E não é a lei, não é a palavra. Então Jesus declara isso para eles: vós que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição, e ainda por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus, né? Isso também acontece hoje quando muitas pessoas preferem as tradições à custa da palavra de Deus, se esquecendo que Jesus não trouxe religião, mas trouxe vida, relacionamento. E deixa eu te dizer uma coisa que parece maluco, mas é verdade. É mais fácil você ser escravo e obedecer uma cartilha, um catecismo, do que ser livre. Né? Você não tem culpa de nada, está escrito ali, é aquilo que eu faço, acabou, ponto, bate o ponto, pronto. O nosso culto de quarta-feira, por exemplo, é um lugar onde eu passo uns apuros louco. Por quê? Porque em vez da gente se preparar para pregar, por decreto apostólico aqui dentro da comunhão, falei, ninguém vai preparar nada. Nós vamos subir lá e vamos escutar Deus falar, e é aquilo que vai acontecer. Na hora, ao vivo e a cores. Pronto. Rapaz, fica todo mundo nervoso. E hoje, o que vai ser hoje? E amanhã e tal? E, bom, e você tem uma palavra? Não, não tem. Quem está com a bola? O que tem para fazer aqui? E tal, e vamos por esse caminho, não sei o quê. Isso é muito mais complexo, sem errar o caminho, né? Porque fazer qualquer coisa também a gente inventa, tem tantos aí na televisão. Tem um maluco que se veste de pano, de saco, que diz, você quer ser curado? Pega R$1.000 e entrega aqui, beija o pé da minha mulher. Se entregar R$1.000 e beijar o pé da minha mulher, vai ser curado. E os caras vão, é uma procissão. Então, é assim, é mais fácil você ficar cego e bobo e fazer o que o cara fala e pronto, fiz. Do que você ter cérebro, pensar, acertar o alvo, ser temente a Deus, ouvir Deus, se você se empenhar em ouvir Deus, é muito mais complexo do que você obedecer o que o pastor falou, ou que o fulano falou, ou é a lei, ou é assim, e pronto. E não me comprometa. O brasileiro é trouxa, é muito tonto. Faz o que o cara fala sem pensar, é obediência cega. Isso é maluco aos olhos do Senhor. E isso é tradição no lugar da verdade, da palavra, da vida. Muita gente se deixa enganar por obedecer e achar que está obedecendo corretamente. E não está. Não está. Põe um cabresto, você fica cego, é para lá que eu vou e pronto, não me comprometa. Eu fiz o que me mandaram. Estou livre. Está nada. Você está enganado. E cada um vai responder por si. Não, mas o pastor mandou. O pastor vai se ferrar. Esse vai. Esse vai se ferrar. Mas você vai responder por si. Porque você acredita na mentira. Você entra de cara na mentira. De peito aberto. Toma pau. Né? Claro.
ai de vós, pastores, que se apacentam a si mesmos, né? E levam o meu rebanho para o abismo. Eles vão cair por causa do pastor que fez eles seguirem aquilo. Mas, ao mesmo tempo, Deus te deu cérebro. Você tem que usar. Amém? Amém.